Joia. Então, só para saber de onde saiu aquele eixo que eu disponibilizei para vocês, foi dessa grande montagem aqui, ó. Tá aqui o nosso eixo. Essa peça agora que está de verdão aí. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha, tem um momento em que há um componente, que é um rolamento, que faz contato com uma das faces, certo? Esse ajuste aqui, ó, ele tem uma certa interferência entre esse rolamento e essa seção do eixo. Depois nós temos seções que não são tão úteis, né? Que é um escalonado. Notem que tem um escalonado aqui, tem outro aqui. E deixa eu tirar aqui essa carcaça. Aqui. E vou tirar essa, vou deixar a tampa. Note que tem uns flanges que fazem contato também com com o nosso eixo através da fixação desses parafusos. Aí temos mais outras novas duas seções e mais uma vez outro rolamento do outro lado. Deixa eu mostrar aqui, abrir o rolamento para vocês. Um elemento padrão. Eu não sei se lá nos computadores da UFAM nós temos a biblioteca instalada, eu acho que não, mas não é difícil de fazer um desse aí não, é bem tranquilo. Temos um espaçador, aí nós temos uma guarnição aqui, né, um selo, né, um selo mecânico e a extensão do eixo. Voltando aqui, o eixo é esse. Essa daqui foi a quantidade de recursos que eu utilizei para fazer. Tem gente que pensa que é uma complicação, mas não é não. Bom, alternativas, estratégias de modelagem para desenhar o eixo. Apesar de que a forma com que eu mandei para vocês aí foi um desenho, foi um 2D, que acredito estar nesse arquivo aqui que eu estou abrindo agora. Aqui nós temos as peças, a carcaça com a lista de peça, né? Temos, opa, foi daqui, ó. Foi daqui que eu printei e mandei para vocês. Não tenho certeza se mandei com essa vista aqui, mas tem algumas medidas que não são tão relevantes assim. Então, essa daqui, pessoal, é uma representação em corte. Na verdade, uma representação em meio corte, tá certo? Significa que se nós rebatermos, deixa eu tirar isso daqui. Se a gente rebater toda essa seção que se encontra achurada aqui para baixo, nós vamos ter uma vista completa do nosso eixo. Mas com essas cotas de diâmetro aqui, ó, é possível com tranquilidade a gente modelar o componente, tá certo? Aí essa seção aqui eu já sei que corresponde a 18 milímetros, 25. Ah, mas essa daqui, ó, você tem que saber ler o desenho. Essa daqui já é um 12. Esse H7 já é para poder garantir um deslizamento entre o eixo e, enfim, entre as peças. Bom, seja como for, a primeira estratégia seria utilizando aqui, ó, utilizando o recurso de extrusão, entendeu? Vou fazer uma extrusão para essa parte cilíndrica de comprimento maior. Posso usar de novo extrusão dessa forma aqui, ó. Vou fazer aqui. Estou abrindo um novo documento. Aí eu venho aqui, ó, extrusão. Seleciono um plano, por enquanto um plano qualquer. Com a ferramenta círculo, eu faço a primeira seção, deixaria ela cotada. Isso aqui é só um exemplo, eu vou colocar 22. Quando você retornar, fez um dos comprimentos. Ainda estando na ferramenta, você pode usar uma das faces de referência do próprio eixo anterior. E olha só, mais uma vez utilizando o círculo, você vem e desenha a próxima seção. Coloca o diâmetro, por exemplo, 25 é pouco, vamos colocar
32. Quando retornar, olha só, já vai ficar preso mais uma seção. Mas, bom, dessa maneira, tá correto? Sim, está correto. É uma estratégia de modelagem. Aí tem aquela parte do flange lá, que é um pouquinho maior. O diâmetro é um pouco maior, mas o comprimento não é tão grande. Afinal de contas, é nele que iria aquelas furações aqui equidistantes. Não é uma estratégia? É uma boa estratégia. Só que é muito demorado você fazer, olha só, acompanha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seções cilíndricas. Pode até ser mais demorado, só que para editar fica muito bom, tá certo? A outra forma que nós poderíamos fazer é o seguinte, utilizando uma revolução. Agora, utilizando aqui o mesmo arquivo que eu estava demonstrando a primeira alternativa, nós temos uma ferramenta aqui, ó, pessoal, olha só, revolucionar, tá? Você para revolucionar, você faz o seguinte, você utilizando a ferramenta linha, você desenha justamente o correspondente ao eixo pela metade. Como assim pela metade? Ó, vamos supor que você queira um eixo que tenha uma ponta com um comprimento maior, depois ele faz uma primeira seção, faz uma segunda seção, depois ele tem um sulco. Vou colocar aqui, ó, um sulco, tá? E depois ele aumenta de novo e aparece em ângulo. Ó. Tá aqui. Eu consigo já enxergar um eixo a partir dessa geometria de rascunho. Lembrando que isso aqui vai se transformar num comprimento, numa espiga, né, mais comprida aqui no nosso eixo. Isso aqui vai ser um sulco, isso aqui vai originar uma face cônica. Mas isso só vai acontecer se eu habilitar uma dessas linhas. E nesse caso, essa linha aqui que eu estou selecionando, que vai ser o meu eixo de rotação. Então tem um ícone bem aqui, ó, e o nome dele é esse mesmo, eixo de rotação, que se eu clicar nele e selecionar a geometria aqui que eu quero que seja o eixo, ela se comporta de uma forma diferente. Ela passou a ser uma linha, tipo linha de centro, mostrando que as demais vão rotacionar em torno dela. E aí, quando você retornar, vai ficar preso aí, ó, naquela linha que você clicou, o eixo. Eu acho que todo mundo conseguiu entender. Eu lembro também de ter falado de uma seção que ia se transformar num sulco e tinha falado também em uma que ia se transformar numa face cônica. Enquanto estiver preso no meu cursor, eu posso dar quantas voltas eu quiser aqui, ó. Então, se eu quiser mostrar isso só com 90, usando um ângulo de 90, porque olha só, eu saí daqui, ó, eu saí do zero, aí talvez aqui eu esteja em 40, ó, 45 e aqui 90. Se eu digitar 90, ele fixa, aí não adianta mais mexer. A única possibilidade vai ser 90 para cima ou 90 para baixo, tá certo? Se eu digitar aqui no ângulo 120 graus, daí ó, ele vai fazer só 1/3 do eixo, tranquilão? Se eu digitar 270, que seria 3/4, né? 3/4 do eixo, seria assim que ficaria. Mas o que nós queremos realmente é fechar ele, ou seja, 360. Então prestem atenção, por favor, não digitem 360, tá claro? Não digitem 360. Tem um ícone aqui, ó, que já é de revolucionar 360. Bate nele, ele fecha para você automático. Tranquilo? Aí você conclui e está pronto. Viu como foi mais rápido fazer por seção todas elas a partir da revolução? Porque aqui, ó, se você clicar e arrastar, você consegue editar dinamicamente, ó. Quero editar o sulco. Eu quero aumentar a face cônica. Olha só, já aumentou. Quero aumentar o comprimento. O comprimento é para cá, foi mal. Aumentar o comprimento. Quero que essa parte aqui da espiga seja bem fina. Ó, fina, 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 até que chega um ponto que dá erro.
O erro seria quando essa linha que vocês estão vendo de verde, ela ficar no mesmo alinhamento dessa que é o eixo. Aí vai dar um erro, tá certo? Outra coisa, supondo que você tivesse escolhido uma linha que não seria essa, a linha de rotação, né? A linha de eixo de rotação. Olha só, você pode, com a ferramenta aqui de seleção, você vem com o botão direito. Tem uma turma querendo entrar, né? Agora que eu ouvi que a moçada tá querendo entrar, como eu disse, quando eu tô no modo de apresentação não dá pra ver. Eu vou deixar no chat do WhatsApp aqui aberto. E aí vocês acusem aí, porque não dá pra saber quando alguém quer entrar. Certo? Tô voltando então com o nosso eixo. Eu estava no momento em que nós supostamente que gostaríamos de ter uma outra linha, né, como eixo. Olha só que interessante. Aqui com o botão direito, quando eu vou em editar perfil, acontece o seguinte, acontece que essa linha já é o meu eixo, mas eu não quero mais ela, eu quero uma outra linha. Então, quando eu venho aqui em eixo de revolução, ele detecta que eu já tenho um eixo. Ele está perguntando se eu quero redefinir esse eixo. Eu digo que sim. Note que imediatamente aquela linha se transformou em linha de construção, certo? E agora, olha só, eu vou utilizar a ferramenta linha e vou colocar uma linha de comprimento qualquer aqui, tá? Eu estou fazendo isso como demonstração, por isso que eu não estou colocando cotas. Mas veja bem, quando eu seleciono de novo a ferramenta eixo de revolução, e ao invés de escolher essa linha que faz parte da geometria que vai revolucionar, eu escolho uma linha que está distante dela. Entendam que essa distância aqui, ó, essa distância que hoje está de 15 milímetros, ela vai se replicar para esse outro lado, tá certo? Vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer uma revolução dessa forma. Sendo que aqui, ó, quem adivinha, vai se transformar em um furo, certo? Então, quando você retornar aqui, olha que bacana. O eixo está em torno daquela linha que nós criamos, que é essa linha aqui, ó. Essa linha é o eixo. E esse 15? Esse 15 acabou se tornando um raio. Quer dizer, então, que esse diâmetro é de 30. Claro, 2 vezes o raio dá o diâmetro. Joia. Dito isso, caso eu queira fazer alguma edição desse diâmetro, é só eu clicar então no 15, digitar, por exemplo, 8. Agora eu tenho um furo, e esse furo ele é passante e o diâmetro dele é 16. 2 vezes 8, 16. Ok? Agora, continuando nessa questão da edição de eixo, se eu deletar aqui, ó, deletei o eixo de revolução. Quando eu retornar, vai dar um erro. Aqui, ó, um eixo deve ser de revolução para você conseguir finalizar. Então eu vou escolher agora, posso escolher essa linha aqui? Será que eu posso escolher essa geometria para ser o meu eixo de revolução? Bom, quando eu cliquei aqui no eixo e escolhi essa linha, não me deu nenhuma mensagem de erro. Quando eu retorno, claro que dá para fazer aquela linha de eixo. Olha só, eu vou aproximar aqui para vocês. Eu vou tirar aqui os planos de projeção para facilitar a visualização. Show. Ó, olha só a linha que eu escolhi. Olha que interessante que como mudou, né? Antes eu tinha um eixo, agora eu tenho um enorme flange. Olha só, um flange, uma peça cilíndrica, uma chapa, né? Interessante, não é? Vou fazer outra brincadeira aqui para vocês. Vamos supor que ao invés de ser essa linha vertical, eu escolho como eixo. Ó, tá brincando? Quer trocar o eixo? Sim. Eu vou escolher essa pequenininha aqui, ó. Pá.
Escolhi, não deu mensagem de erro. E ela se transformou em eixo. Tá aí constatado. Joia. E quando eu retorno, o que ocorre? Ocorre que aquela linha vai ser a minha referência para girar. E eu vou ter uma pancada de elementos internos. Olha que bacana, cara. Olha isso. Antes, o que era um sulco virou um rasgo interno, né? Olha só. Que era esse cara aqui, ó. Né? Antes, o que era face cônica externa, agora virou uma face cônica interna. Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou travar ele aqui em 180 graus. Tá aí, ó, como se ele tivesse em corte. Virou um molde, né, pessoal? Virou um molde, claro. Fora esse cara aqui, que é impossível desmoldar. Bacana, né? Bom, vocês agora, depois, né, já que discutimos aí, eu vou parar aqui a apresentação. Eu gostaria de ouvi-los. Afinal de contas, eu mostrei duas estratégias. Uma que foi utilizando somente o recurso de extrusão. Faz a extrusão, retorna, faz outra, retorna e vai embora fazendo. Funciona bem. E temos essa da revolução. O que vocês acharam? Ativem vossos áudios e vamos colocar em discussão. Vamos fazer uma delas. Bem mais prática, bem mais legal. Showzão. Bom, então vamos de segunda alternativa. Estou novamente compartilhando a minha tela, voltando aqui com o Solid. Vou me desfazer desse arquivo. Esse aqui eu vou fechar por enquanto. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, depois só é perguntar. O eixo que eu já tenho modelado, eu vou deixar ele aqui fechado também. Vamos fazer ele do zero. Como é que meu aluno deve... Opa, alguém querendo entrar. Como é que eu sugiro que a gente inicie? Comprimento total. Qual será o comprimento total desse eixo? Seria muito bom a gente saber o comprimento total dele. Não sei se está aqui. Eu acho que não. Nós temos aqui um 44, que é um comprimento parcial. Temos mais um aqui de 23. 44 mais 23 é uma realidade. Temos 44, temos 23 e temos o 6. O 6 é importante. 44, 50, 73. 73 mais esse grande comprimento aqui. Bom, eu confesso que essa informação ela não está no desenho. Se algum dia vocês se depararem com essa situação, bom, claro, cobra, né? Olha, tá faltando aqui um comprimento e tal. Vou fazer não, isso aí. Calma, não é bem assim. Vamos estimar qual é esse comprimento. Vocês concordam comigo? Eu vou ter que abrir de novo aqui. Vocês concordam comigo que essa parte do comprimento que nós não sabemos, ela serve única e exclusivamente para fazer contato com uma conexão. É simplesmente uma conexão. Aqui, pessoal, na ponta desse eixo, de alguma forma, iria acoplado um motor, tá certo? Esse motor, na verdade, seria o... me fugiu o nome agora, que é o que gera energia lá, energia elétrica.
Bom, fugiu o nome, já já eu me recordo. Esse motor estaria fixado. Eu não sei se todos conhecem a bomba Pelton, mas eu vou tirar aqui esse corte. Olha só, aqui pessoal, ó, nessa parte aqui, ó, ia conectado uma mangueira, tá certo? Um terminal de mangueira enroscado, certo? Pá, enroscado aqui. E aí, deixa eu botar aqui nessa visão. Deixa eu melhorar isso aqui. 90. Aqui. Ia conectado aqui, ó, uma mangueira, terminal, enroscado, e uma alta pressão ia fazer com que a água entrasse aqui, ó, em alta pressão e ia bater na cara da palheta, tá certo? Nós temos várias paletas aqui. Eu vou tirar aqui essa tampa. Ó, a água entrando bate na cara da palheta e se espalha tanto para um lado quanto para o outro. Vai fazer com que ela se mova e venha próxima. E como a água está em alta pressão, isso aqui também vai girar numa velocidade incrível, certo? E vai transmitir aqui, ó, uma velocidade que normalmente é acima de 1320 rotações, já consegue gerar energia elétrica, tá certo? Através do mecanismo que eu me esqueci, me fugiu o nome agora. Então, só voltando aqui, ó, essa ponta do eixo ela vai servir somente para acoplar, tá certo? Ela poderia ser um pouco menor, ela poderia ser um pouco maior. Então, vamos fazer o seguinte, vamos analisar. Aqui nós já temos 44, 50, 73. Se essa seção de 44 for do mesmo tamanho que essa daqui, na verdade a gente pode pegar o 44 mais a gente pode adotar ela como sendo de 50 também, aqui ó, porque aqui a gente já tem 44 milímetros, é uma bomba que não é tão grande assim. Então vamos começar. Se você está com computador aí também para fazer, nós vamos adotar aqui o ambiente de modelagem. Você não pode esquecer de selecionar logo revolução. Gente, é muito importante não se enganar na hora de escolher a ferramenta, certo? Essa aqui foi a primeira estratégia e nós escolhemos a segunda, porque se você escolher a primeira pensando que vai revolucionar alguma coisa, olha só, o eixo, a ferramenta eixo de revolução, ela vem inativa. Isso é muito importante lembrar, tá? Se você está querendo fazer por revolução e escolheu extrusão, não tem a opção de eixo. Então você tem que voltar, sair da opção de extrusão e vir para a opção de revolução. Aí sim, você vai conseguir com sucesso. Olha lá, veio ativado, vermelhinho, ó, ele veio pronto para ser clicado. Bem, eu vou desenhar aqui uma linha qualquer. Agora vou voltar aqui no meu desenho vamos chamar assim, de base, né? Aí eu queria que vocês contassem comigo, olha só, é como se eu tivesse desenhado essa linha do comprimento total, tá? Aí nós vamos fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 arestas. Tem que fechar no 17, porque a 18ª é essa que ainda já está feita. Só contando. Essa aqui, a primeira, já está feita. 1, 2, aí sobe 3, porque olha só, tem que subir 3, ó. Se você estiver pensando que o professor está contando errado porque tem essa outra pequena aqui. Não, isso aqui é um recurso que a gente vai utilizar depois. Como isso aqui é um chanfro, assim como esse daqui, ó, também é um chanfro, a gente faz ele depois, olha só. É um chanfro de meio por 45. A gente não faz agora, tá? Então, voltando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 arestas.
Bem, tomara que eu não me perca lá. Vou modelar agora utilizando a ferramenta linha, fazendo 17 arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos dar uma contada aqui e saber onde foi que... Ó, só aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E está faltando seção aqui. Posso fazer sem pena aqui. Vou ter que diminuir essa e diminuir essa para poder fazer mais arestas. Desculpa, só retomando a conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. A 17ª tem que terminar exatamente onde começou aquela primeira aresta. Agora vamos começar com algumas cotas. As cotas é o principal, né? São muito importantes. Essa daqui está informando que o diâmetro dela já é 10. O comprimento enfim, vamos deixar esse comprimento aqui por último. Mas esse aqui é 10. Aí o segundo diâmetro, deixa eu ver se está cotado. É só um alívio. Ah, legal. Note que esse diâmetro aqui, ó, é o mesmo lá do lado oposto, que é 12. Então nós já podemos colocar 3. Um é 10, o segundo é 12 e o último também é 12. Tá aqui, ó, dado por essa cota aqui. Vamos lá? Se lá tá 10 no diâmetro, então o raio aqui, ó, é 5, tá certo? Então essa cota aqui tem que ser 5. Essa segunda aqui, ó, no raio, que é 12, fica 6. A última que nós concluímos ser um diâmetro de 12, no raio vai ser 6. Só depois que ele fizer a revolução que vai ser 12, tá certo? Então aqui a gente está distribuindo raios. Vou colocar isso mais aqui, sempre a gente conseguir visualizar ele. Vamos para o segundo e para o terceiro. Perdão, para o terceiro e para o quarto. Esse aqui, deixa eu ver, é o mesmo que o do lado oposto. Então, o penúltimo e o terceiro é 18. Tá aqui a cota dele. Ó, é o mesmo diâmetro. 18. Então, o terceiro, que é esse aqui. Lá tá 18, então aqui é 9. E o penúltimo, então, também é 9 milímetros. Vamos voltar. Então, já foi o primeiro, segundo, terceiro. Esse aqui, ó, não tem nenhum diâmetro igual a ele, então foi por isso que foi colocado essa cota já aqui. Ela é de 28. Ela é de 28, aí tem um grande diâmetro que tem expresso em outra vista. E depois tem o antepenúltimo. Então, 28 e 25, o antepenúltimo. Vamos voltar aqui para o nosso desenho. Esse aqui, ó, daqui para cá ainda não é o mais alto de todos. Esse é o 28 e esse aqui é o antepenúltimo, que tem 25. Resta saber agora quanto mede esse diâmetro aqui, ó. Esse que eu vou deixar ele bem aloprado para diferenciar dos demais. Nós sabemos que não é esse tanto aqui. Vamos deixar ele cotado do eixo até lá a face dele. Vou trazer essa cota aqui mais externa. Não é 79, vamos ver quanto é. Em outra vista, eu tenho essa cota. Aqui ele está dizendo que o maior diâmetro é 70, tá certo? Não se engane, esse 48 diz respeito à localização da furação, tá? Uma furação que nós nem fizemos, que seria essa furação aqui, ó. Ok? Continuando então, sabemos que é cota 70. Não é 79, a cota é 70. Vamos agora aos comprimentos do eixo, tá? Não terminou. É importante lembrar que você tem
que respeitar esses dimensionais de comprimento. Então, eu tenho uma cota que está dizendo que da face, isso aqui é uma face de referência. Quem não estiver conseguindo entender esse desenho em corte, eu vou mostrar ele aqui no 3D. Eu estou me referindo na realidade, tirar aqui os planos. Estou me referindo, vou colocar aqui a face de vermelha, tá? Será que tem vermelho aqui? Ver. Tem. Ah, tá. Esse meu tá em inglês. Oh, céus. Vou colocar essa face aqui de vermelho. Então, dessa face de vermelho até o final do eixo aqui, certo? Até essa extremidade tem uma distância. Qual é? Vou descobrir agora. 44. 44. Depois nós temos uma distância que vai do escalonado, que é de 30, e depois mais uma de 20. Então, fazendo forma crescente, nós temos cota então de 20, 30 e 44. Temos que colocar esses valores aqui, importante, tá? Então, essa daqui é a minha face de referência. Para a primeira, eu tenho 20. Para a segunda, até aqui, eu tenho 30. E na terceira, que é dessa face para essa daqui, eu tenho... Quanto é? Esqueci. Vamos lá. 44. Eita, quase que eu acerto de primeira aqui. Falta tirar só o ponto 44. Certo? Podemos seguir. Tem algumas cotas que eu botei de forma enganada aqui. Lembram que no diâmetro é 25? Então nós temos que colocar só metade, né? 12,5. Olha, alguém tinha que ter ativado o áudio aí para dizer: professor, é doido, é? Colocou 25 no diâmetro, mas lá a gente estava colocando raio. Tem que colocar só 12,5. Ninguém falou, hein? Estão querendo ver o professor pagar mico. 12,5, certo? E no 70, professor, tu viu 70 lá e largou 70 aí? Como é só o raio, você tinha que ter colocado 35. A galera tá querendo me tirar geral. Não é 28, é 14, certo? Confere? Confere, galera. Ninguém falou nada, por quê? Espero que estejam prestando realmente atenção, para valer a pena, certo? Então, o 20, o 30 e também o 44 são cotas que diz respeito aos comprimentos, que é justamente as distâncias da face de referência na cor vermelha até o final do eixo. Do outro lado, nós temos outra face de referência. Vou colocar uma outra cor, vou colocar amarelo. Então, do amarelo até a ponta do eixo, acho que nós não temos essa distância. Isso aqui vai ser estimado. Mas nós temos demais distâncias que vai até essa face aqui e até essa face aqui também. Quais são elas? Bom, tem que interpretar. Um é 6, tá aqui. A outra é 10 e a outra é 23. 6, 10 e 23. Bom, faz nessa ordem. Tá aqui, ó. Dessa primeira para cá, nós temos 6. Nós temos dessa face de referência para cá, esqueci quanto é, vai lá e olha. 6, cadê? 6, 10 e 23. 6, essa aqui é a de 10. Ó, essa daqui aumentou consideravelmente. Quem sabe quanto é essa medida aqui? Essa medida tem que ser cotada aqui, ó. Se eu não me engano é 6. E tem mais uma que é de 23, que é essa distância aqui, ó. 23. Confirmando. 6, 10 e 23. Bem, se você tiver uma régua e por acaso tiver feito a impressão do seu desenho, ou já que você pode também utilizar aí medindo na tela aí do teu monitor para você ter uma ideia de quanto seria essa dimensão. Olha, como eu estava dizendo, a distância que vai desse final aqui, ó, até essa face de referência é o somatório das cotas
Somatório não, é o acumulado aqui, ó, desses comprimentos, que é de 44, certo? Então, quando eu pego essa linha e coloco aqui desse lado, ó, esse comprimento aqui representa 44, só que ainda falta uma seção, né? Falta uma seção. Eu imagino essa seção sendo aproximadamente esse comprimento. Nós estamos estimando mesmo, tá? Porque esse valor aqui, ó, ele vai ser estimado. Era só eu clicar aqui nessa cota para saber qual é o valor dela, mas eu não quero fazer isso. Eu quero ensinar vocês a, tipo, dar um drible, né? Vocês têm que resolver o problema. Então, essa outra distância que falta aqui, eu vou colocar ela com uma outra linha contínua na cor rosa. Quando eu pego ela aqui e comparo, comparar com esse comprimento aqui, ó, é quase ele, tá certo? Eu sei que esse comprimento aqui é 44 menos 30, vai dar uns 12 milímetros. Então, esse comprimento de 44, que é esse aqui, que está expresso aqui, mais esse aqui de 12, bom, resolve meu problema. Resolve meu problema de saber quanto é que mede esse comprimento aqui, e assim eu fico sabendo o comprimento total, que é de 44 mais 12. Talvez você não soubesse que é possível digitar uma expressão no Solid, mas pode, ó, 44 mais 12. Já, galera, terminou. E o fato de todas as minhas arestas estarem na cor preta significa que todas elas estão travadas. Só me resta agora digitar aqui, digitar não, clicar na ferramenta de eixo e selecionar o eixo de revolução. Quando eu retorno, só abraço, está pronto a parte do eixo. Aí, ó. Fecho ele 360, como eu disse das outras vezes, e já concluí. Falta só a etapa de furação. Vou sair do modo de apresentação para ouvir aí alguma eventual dúvida, ou sei lá, fiquem à vontade em perguntar, ou se quiser que eu repita algum passo, tá com vocês. Ninguém? Ninguém tem dúvida? Tudo certo, professor. Foi boa explicação. Beleza, então. Continuando, vamos agora, Victor. Diga, Victor, qual é a dúvida? Bem na hora que eu cliquei aqui para ver o chat. Não sei se foi uma pergunta aí do Victor Leite. Eu tô ouvindo bem baixinho, pode continuar. Aham. Acho que é o chanfro, né? Ah, tá. Olha, o chanfro é um elemento de acabamento. Nós teríamos uma aula para falar sobre isso quando fosse simular a modelagem de um molde de injeção. Mas deixa eu abrir aqui, ó. Isso aqui é o meu eixo que já estava modelado. Aqui tem um chanfro. Aqui tem outro, tem outro. Isso aqui é no final, tá? No final a gente pode acrescentar os chanfros. Então, a modelagem começa com a revolução, tá? É uma ordem. Começa com a revolução
depois a gente faz a distribuição da furação e aí vem acrescentando os chanfros. Vamos deixar ele para o final, porque é um recurso que a gente pode utilizar aqui por fora. Olha só, a gente vai largar chanfro na peça, entendeu? Fica calmo que vamos já chegar nessa parte aí. Vamos ver quem quer entrar aqui. Luiz Miguel, seja bem-vindo. Então, nós temos aqui nessa vista uma informação de 48 que diz respeito a um diâmetro de orientação de onde foi feito o primeiro furo. É isso que nós vamos fazer. Vamos fazer uma furação. Já que é uma furação, nós vamos utilizar recortar. Cut out. E vamos orientar uma circunferência e nela nós vamos conectar o primeiro furo, tá? Agora resta saber, né? Vamos lá no desenho confirmar qual é o diâmetro do furo e qual é o diâmetro do círculo de orientação, certo? Voltando aqui, eu encontro 48, como eu já havia dito, e, bom, poxa vida, nesse desenho não tem a orientação do diâmetro do furo. A propósito, tem o diâmetro do furo e um chanfro nele. Quando eu venho aqui, eu também não encontro essa informação, mas eu sei que o furo foi atingido pelo corte e nós temos aqui o A mostrando de um detalhe. Quando eu vejo aqui, opa, detalhe A, o mesmo nome A que eu vejo aqui é o A daqui também, então só pode ser dessa área que eu estou falando. E aí eu tenho duas linhas de extensão, mais uma linha de cota, e o valor de cota aqui, galera. Então já sabemos que o diâmetro é 4 milímetros e ele está orientado numa circunferência de 48. Volto no meu desenho, aqui então 48, e esse carinha aqui é só 4 milímetros. Ficou claro? Ok, essa daqui eu não preciso. Detalhe, se eu retornar agora, vai dar um erro, porque, poxa, eu tenho uma geometria tipo dentro da outra aqui. Você tem que transformar essa linha aqui, ó, em linha de construção, que é essa ferramenta aqui, ó, construção. Quando você clica em construção, imediatamente ela fica traço e ponto, e somente essa daqui que vai ser o nosso objeto de furação. Inclusive já até furou, tá aí. Galera, eu posso dizer que o ápice questão da aula, né, do objetivo da aula é agora, tá? Que é a distribuição desses elementos aqui. Vamos lá então? Aperta o cinto. A ferramenta é essa daqui, ó, de padrão. Quando você clica em padrão, a primeira entidade que você tem que selecionar é aquela que você quer multiplicar, que no caso seria esse furo aqui, ó. Se é o furo, aceita o furo. Agora, você precisa selecionar uma face perpendicular àquela que ele foi aplicado. Essa daqui é uma face perpendicular. Essa daqui também é. Essa aqui, essa. Olha quantas faces perpendiculares ao furo nós temos. Tanto faz, tá, pessoal? Não importa que você vai escolher. Mas, em geral, eu escolho aquela que fica exatamente na face que eu fiz o furo. Dito isso, na hora que eu clico, uma nova barrinha de ferramentas aparece, que é a distribuição circular. O que eu quero agora? Eu quero mostrar para o software qual é o centro de distribuição. É esse centro aqui, ó, é o mesmo eixo, é o mesmo eixo do eixo, né? Então, eu oriento uma circunferência de tamanho qualquer e ele me pede um vetor. Eu quero distribuir isso no sentido horário ou no sentido anti-horário? Olha, tanto faz, até segunda ordem tanto faz. O que não tanto faz é a quantidade de elementos que você quer distribuir, que é nesse elemento aqui, ó, chamado contagem. Aqui na contagem, se eu quisesse distribuir, por exemplo, 12 furos, eu digito 12, Enter, e já, pessoal, retorna. Quando retornar, o software e o seu Excel vai fazer a distribuição de 12 furos. Mas, só que não é 12 furos. Quando eu venho aqui no desenho, eu vejo que é um número menor de furos, né?
tem somente 1, 2, 3, 4, 5, 6. São só 6 e lá eu coloquei 10. Bom, como é que eu edito? Muito simples. Ferramenta de seleção, botão direito, editar o perfil. Joia? Aí eu seleciono aquela circunferência que me serviu de base e de novo aparece elas aqui, ó. Essa caixinha de diálogo. Quando eu dou ESC, ela some. Quando eu clico na linha, ela aparece. E ao invés de 12, eu venho aqui e edito para 6. Enter. Quando eu retorno, acredite no seu professor. Ele é bem obediente, ele faz 6. E já. Já foi, galera. Já foi. Terminou. E olhando aqui os chanfros, nós temos aqui então, na primeira seção, 1 de meio, 2 de meio. Quando eu digo de meio, é esse númerozinho aqui, ó, meio. 1 de meio, 2 de meio. Aqui tá só quebrar canto, então quebra do outro canto também, ó. Quebrar o cantinho para não ficar cortante. Aqui já é o chanfro de 1, só que ele foi usado 4 vezes. Aqui o chanfro de 1 milímetro por 45 tem que ser usado 4 vezes. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. De novo, foi cotado nessa aresta, mas ele está dizendo que o chanfro de 45, por afastamento de 1, ele tem que ser aplicado 4 vezes. Então uma vez, já vai aqui, 2, 3, a outra tá bem aqui, ó, 4, certo? Se você estiver curioso para saber se tem mesmo, vou mostrar aqui para você, ó. Tá aí, ó, 1 milímetro a distância, ó, 1 por 1, certo? Então ninguém descreve um chanfro sendo 1 vezes 1 por 45, é só 1. Como é 45, esses catetos são iguais. Tranquilão? Cateto igual, a gente referencia só desse jeito aqui. Então vou começar por esse de 1 aqui, inclusive. Eu venho aqui, início, arredondar, chanfrar. Eu sei que esse aqui, ó, esse aqui que é o que estava cotado, esse aqui e esse aqui é 1. Então aqui onde está ponto 30, 1, aceita, já chanfrou, sem trauma, tranquilidade. Próximo. O próximo é esse aqui de ponto 5 e esse aqui também de ponto 5. E professor, por que tanto não colocou ponto 5 por 45 vezes 2? Ah, poderia. Posso tirar esse cara daqui, edito esse nomezinho aqui, vezes 2. Pronto. Já significa que aqui tem meio e aqui também, certo? Então vamos agora mais uma vez utilizar chanfrar, só que agora não com 1, com 0,5, Enter, aí seleciona e seleciona, aceita e conclui. Professor, e onde ele diz aí só quebrar canto? Galera, quebrar canto, bom, e é 2 vezes, com certeza é para esse lado e para esse outro aqui também. Esse quebrar canto significa, tem norma para isso, tá? Tem canto quebrado normalizado com 0,3, tem canto quebrado segundo a norma que é só para tirar a face, tirar a aresta cortante. Então eu vou utilizar aqui 0,3 para quebrar o canto aqui, aqui e desse outro lado aqui também. Você aceita e está quebrado o canto. Por nada não, mas o eixo está pronto, ó. Na verdade não está pronto não. Eu acho que eu coloquei um chanfro adicionando material bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Para mim saber que tamanho tem isso, eu vou ter que cotar aqui, não tem jeito. Tem 1. Pessoal, essa ferramenta de chanfro, quando você clica no aresta, ela acaba tirando o material. Vou mostrar aqui para você, ó. Aqui tinha material. Quando eu chanfrei, saiu. Mas quando eu chanfro entre duas partes sólidas, ele acaba adicionando material. E nós temos isso nessa seção aqui, ó. Nós temos isso na seção maior para anterior e para anterior também. Então, um chanfro de 1 milímetro, é adicionado, não é nessa,
Cadê meu desenho? Tá aqui. Eu tenho um chanfro, opa, não raio, chanfro, de 1 milímetro, aqui ó, e aqui também. Mas nota que ele não vai arrancar material, ele vai colocar material, veja bem. Já foi. Concluir. E, galera, está concluído nossa tarefa. Dúvidas, crises, angústias, por favor, não hesite em ativar seu microfone e falar. Ah, tem chanfro no furo. Boa, bem lembrado. Vamos dar uma olhada aqui no desenho. Tem um chanfrinho bem aqui mesmo. Será que eu coloquei de quanto eles medem? Coloquei. É de 1 por 45. Olha isso então. Opa, não é nessa. É nessa. Não é nessa. É aqui. Veja bem. Quando eu colocar chanfrar 1 milímetro aqui nesse cara e também desse lado, pronto, chanfrou. Poxa, mas agora eu quero distribuir isso aqui, eu vou ter que ficar clicando de um por um? Não, você pode distribuir padrão também do mesmo jeito. Ó, quero distribuir padrão, quero distribuir o chanfro, aceita, seleciona uma face de referência, abre uma circunferência de orientação, o vetor, por enquanto, até segunda ordem, não importa se é horário ou anti-horário. E aí, só não vai vacilar na quantidade, porque se são 6 furos, você também quer 6 distribuições de chanfro, 1 para cada. E já. Agora já. Certo? Obrigado aí pela lembrança. Alguma questão, alguma dúvida? Fiquem à vontade. Isso aí eu gostaria de falar presencial. Seria algo muito bacana comentar sobre um dos processos de usinagem, que é o torno convencional. Isso aqui é um alívio para que o rolamento, ao entrar, ele não encontre nenhuma barreira para sua face lateral tocar aqui, ó, e alojar perfeitamente no eixo. Então isso aqui é normalizado e tudo, e seria muito bacana eu mostrar os vídeos que eu tenho. É para isso que eu coloquei o detalhe B. É um detalhamento bem completo, bem legal mesmo, tudo que eu fiz aqui. Não sei se chegaram a ouvir sobre processo de fabricação no curso de leitura e interpretação de desenho, mas é muito importante. E aí eu ia falar, mas assim, remotamente é complicado porque eu teria os vídeos para mostrar e gostaria de, enfim, fazer pergunta na sala. Que é esse carinha aqui, ó. A ferramenta de desbaste entra aqui, ó, e dá uma cavada, certo? Então, quando o rolamento entra, ele entra sob pressão. O que ele vem pressionando, ele vai arrastando de sujeira. Se isso aqui fosse uma linha reta, cadê? Se isso aqui fosse uma linha reta assim, pá, ia acumular sujeira aqui nesse cantinho, impedindo que o rolamento ficasse adequadamente alojado. Espero ter me feito entender. Nós não colocamos isso no eixo cromado. Para mim satisfaz se vocês conseguirem chegar até aqui. Um dia, quem sabe, a gente se encontra e detalha mais sobre os pormenores. Mais alguma dúvida? Não? E aí, vocês garantem então? De repente, lá no grupo, coloca um print aí da sua modelagem e tal. Bota uma corzinha e tal. Professor, o meu é aquele, sei lá, amarelo, vermelho. Colocar a cor é bem tranquilo. E tá com vocês, pessoal. Vou ficar bastante feliz e honrado em saber que um e outro aí tá mandando brasa.
Uau, já estamos com 55 minutos de aula. Passa tão rápido. Eu vou, eu vou transformar isso aqui num MP4 e vou colocar lá no meu canal, na pasta revisões, se eu não me engano. Eu criei uma pasta só de lives, aulas e revisões, uma coisa assim. Aí aquele colega que, poxa, perdi, queria ter assistido, ele não gravou não, eu gravou, tá lá no canal do Modelágio. Tranquilo? Fechamos? Professor, Diga, Vinícius. o senhor poderia enviar a peça do e-book pra nós, para se aproximar mais, não sendo print, não seja print. Posso sim. Vou fazer um PDF. Pode ser um PDF então? Fechou? PDF? Pode ser. Beleza. E aí, mais alguma dúvida? Não? Vou me despedindo então. Obrigado pra caramba aí pela atenção de vocês. E até a próxima. Vou deixar aqui ao vivo o PDF que eu vou enviar. Nada, valeu. Valeu, professor, obrigado. Tchau, tchau, gente. Um beijo no coração. Valeu. Prontinho, salvo aqui. Não quero. Não. E olha, ficou legal, hein, essa cor. Cromado, galera. Uau, show de bola. Beleza, terminando aqui eu envio. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus.